Aleluia. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Diga glórias ao Senhor, igreja. Glória a Deus. Pode aplaudir. De vez em sempre precisa de uma montanha. Diga comigo assim, de vez em sempre. Como está escrito aqui, por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 17, e o versículo tão somente de número 20. 17 e 20. Jesus, ele... No livro de Marcos vai dar mais ênfase a este episódio, tá, gente? Marcos capítulo 9, versículo 14. Depois você leia na sua casa. Jesus, ele manda trazer um jovem lunático. Ou seja, um jovem que sofre ou que sofria com um problema que nós conhecemos hoje como epilepsia. Você deve conhecer. Já deve ter visto alguém tendo um ataque epilético. Alguém já viu? Já. Terrível, né? Este garoto, o pai deste garoto, já havia levado ele aos discípulos, e fora os discípulos, a outras pessoas também. Mas nem as outras pessoas e nem os discípulos conseguiram expulsar o mal daquele garoto. Ele continuou doente. Compreende? Então este homem, ele vai até Jesus. Ele vai até Jesus e vai expressar isso, dizer: Senhor, levei o meu filho para os discípulos e eles não conseguiram expulsar esse mal do meu filho. Aí Jesus, ele vai dizer: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-no aqui o menino. E aí Jesus, ele vai perguntar para o pai do menino que há quanto tempo aquele menino está daquela maneira. E ele vai responder: está assim desde a sua infância, desde pequenininho. Então Jesus vai perguntar para ele: você crê? Depois de um pedido de socorro daquele pai: Senhor, será que o Senhor pode curar o meu filho? Jesus vai responder: se eu posso. Claro que eu posso. Porque não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Mas Jesus vai fazer uma pergunta para ele: você crê? Você crê que o seu filho pode ser curado? Ele vai dizer: sim, Senhor, eu creio. Mas ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Em alguma tradução vai dizer: na minha pouca fé. E a palavra de Deus vai dizer que se alguém precisa de fé, peça para Deus, que Ele dá. Ele te ajuda. Ele te fortalece. Diga glória a Deus. Vocês acham que Jesus ajudou aquele homem na pouca fé dele? Sim ou não, gente? Claro que Jesus ajudou. Claro que Jesus vai ajudar muitas pessoas aqui dentro hoje. Muitas que nos acompanham do outro lado também. É só pedir para Ele.
que Ele ajuda. Ele dá. De graça. Diga glórias ao Senhor. Então o Senhor, após ter dito isto a ele, vai dizer mais algumas palavras pelas quais eu quero discorrer aqui hoje e compartilhar com os amados. Vai dizer no versículo 20 também o seguinte: e Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Alguém já viu um grãozinho de mostarda? Eu já dei aqui na igreja. Tá aí com a senhora? Ela está lá com a dona Hermínia. Grão de mostarda é o tamanho de uma pulga. Né? O tamanho de uma pulga. Bem pequenininho. Caiu no chão, não acha mais. Caiu no chão aqui, não acha mais. De tão pequenininha que é. É uma das menores sementes que existe. Então Jesus ele vai dizer: disse-lhe Jesus, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade, alguma tradução está escrito uma vez só verdade. Né? Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá. Passa daqui para acolá. E há de passar. E nada, absolutamente nada, vos será impossível. E ele vai trazer mais duas informações importantes. Ele vai dizer: mas esta casta de demônios não se expulsa senão através do quê? Do que, igreja? De oração e jejum. Mas o foco principal aqui é a fé. Repita comigo assim: o foco principal é a fé. Até porque os discípulos, eles também jejuavam. Eles também oravam. Mas o que faltou então para que aquele menino fosse curado? A fé. Está aí o porquê de Jesus mencionar uma semente. Por que que Jesus mencionou uma semente para ilustrar este episódio? Primeiro, olhe para mim. Primeiro, todo judeu neste período aqui, nesta época aqui, todo judeu que conseguia resolver problemas, todo judeu que conseguia resolver problemas, seja ele de ordem familiar, seja ele de ordem lá no templo, na sinagoga, seja ele de ordem na empresa, no trabalho, com o filho, com a esposa, em casa, na sua própria vida. Todo judeu que tinha capacidade de resolver problemas difíceis, ele recebia um título. E é este título que você também vai receber aqui hoje. Pergunte qual. Por exemplo, eu peço ali ao pastor Joadson para resolver um problema lá na igreja do Jardim Ângela. Um exemplo. Pastor Joadson, estou te designando lá para a igreja do Jardim Ângela. Eu sei que o pastor Roberto está lá, tem vários pastores lá, mas eles precisam de ajuda. Eu estou te designando para lá para resolver problema tal. Por que que eu designei o pastor Joadson lá para a igreja do Ângela para resolver o problema tal? Porque o pastor Joadson é conhecido como removedor de montanhas. Chama quem? Chama o Joadson,
um removedor de montanhas. O removedor de montanhas vai botar o pé lá, vai reunir todo mundo e o problema será resolvido, será solucionado. Então, o pastor Joades é conhecido como removedor de montanhas. A dona Maria que está aqui, o seu José, o seu Joaquim, a Daniele, o Douglas, a Terezinha, o seu João, o seu José, a diaconisa, o obreiro, a missionária e o pastor, a dona Graça, seu Cid e dona Vera, seu Anselmo, dona Quitéria, são conhecidos aqui dentro hoje como o que, igreja? Não, tá xoxo. A Luana, o Donizete, seu Cícero, é conhecido como o que, igreja? Removedor de montanhas. Bata no peito e diga assim: eu, em nome de Jesus, também sou um removedor de montanhas. Diga: eu fui chamado para remover montanhas. Você foi chamado por Deus, foi ungido pelo Senhor, não foi para fugir da montanha, não foi para olhar para a montanha e dizer assim: é impossível. Não, você foi chamado para olhar para a montanha e dizer: eu vou remover essa montanha do lugar hoje. Repita comigo assim: removedor de montanhas. Diga glória a Deus. Eu me lembro quando meu pai, quando vivo, estava para aposentar. Eu não sou advogado, não entendo nada disso. E aí um bocado de gente pegou as papeladas dele para tentar aposentá-lo. Ninguém conseguia. Eu falei: mas que negócio é esse, Jesus? Eu falei: pai, vamos pegar todas essas documentações aí, que a gente vai resolver esse negócio. Ele olhou para mim e falou assim: mas meu filho, nem os advogados conseguiram, você vai conseguir? Você vai conseguir? Eu falei: vamos conseguir sim. Vamos colocar Deus à frente e vai dar tudo certo. Glória a Deus. Juntei tudo. Peguei documentos dele desde 1933. Juntamos tudo. Levei lá no posto do INSS, lá na freguesia do Ó. Meu pai olhou para mim e riu e disse: seja o que Deus quiser, vai lá. Eu falei: pai, Deus está na frente, vai dar tudo certo. Levei as papeladas, entreguei tudo lá. Falei: estou aqui para aposentar meu pai. Aí a moça perguntou: mas e as papeladas, está tudo ok? Eu falei: está tudo ok aí, está faltando nada. Coloquei dentro de uma pasta, selei, coloquei o nome dele, entreguei na mão dela. E ela falou assim: tudo bem, a gente vai analisar, qualquer coisa a gente entra em contato com vocês. Demorou 3 semanas. Quantas semanas? 3 semanas. Chegou uma cartinha lá em casa, pedindo para o meu pai comparecer lá no INSS, porque tinha saído a aposentadoria dele. Alguém para dar glória e aplaudir a Jesus bem forte, igreja? Diga glória a Deus. Olha para o irmão e diga para ele assim: você foi chamado para remover montanhas. Diga assim: muito prazer, removedor de montanhas. Olhe para ele e diz assim: meu nome é removedor de montanhas. Diga glórias ao Senhor. Então Jesus, ele vai falar a linguagem da época, do tempo, de maneira que eles possam entender o que ele está querendo expressar para eles, principalmente para os discípulos. Jesus está dizendo para ele: meus filhos, vocês não podem me envergonhar, porque o Espírito que eu derramei sobre vós não é para se acovardar,
Não é para se dar por satisfeito por ter não conseguido remover uma montanha. Eu ungi vocês para remover montanhas. Jesus está dizendo, era para vocês ter resolvido o problema deste pai. Era para vocês terem resolvido o problema deste pai, curando este menino em meu nome. Mas faltou em vocês o quê? Faltou a fé. Quando as pessoas adentram por aquelas portas, com doenças, problemas terríveis, insolúveis aos olhos humanos, a medicina, elas vêm, sentam, buscam, olham para nós, em busca do quê? De solução. E nós, pastores, obreiros, como homens e mulheres de Deus, devemos olhar para essas pessoas e dizer, tudo é possível. Você será curado, será liberto, será restaurado. Ou será que você nunca viu alguém subir neste altar doente, tomado de enfermidade e saindo daqui curado para a glória de Deus? Quer ver só? Não precisa ir muito longe. Quem aqui já foi curado aqui pelo poder de Deus? Balança a mãozinha assim. Deixa eu ver. Quem já foi curado pelo nome de Jesus? Toda honra e toda glória seja dado a Ele. Quem já foi curado, dá um grito de glória e aplauda Jesus de Nazaré. O que o homem não pôde fazer, a medicina não fez, o poder de Deus pode fazer. Sabe por quê? Porque há uma igreja dotada de homens e mulheres de Deus, cujo o nome deles e delas são o quê? Não, tá show. Você é o quê, igreja? Removedor de montanhas. Daqui a alguns instantes vai chegar um removedor de montanha lá na sua casa. Amanhã, segunda-feira, querendo Deus, se assim Deus nos permitir, vai chegar um removedor de montanhas naquela empresa, naquele trabalho. Vai chegar um removedor de montanhas por onde passar. Você vai olhar para aquele problema insolúvel. Talvez o patrão, o chefe, pegou uma par de documentações, entregou na tua mão e diz assim, ó, resolva aí. Você deve olhar para aquela situação e dizer assim, com muito prazer, porque eu sou o quê? Tu és um removedor de montanhas. Não fuja. Por exemplo, Jesus vai fazer uma menção de uma semente. É a fé. Aponta-nos para duas coisas. Semente. A semente, quando ela é plantada numa boa terra, e ela é regada, ela é cuidada, ela cresce e produz os seus frutos. Foi por isso que Jesus mencionou e comparou a fé com uma semente. Porque se a sua fé, ela não for cuidada, se a tua fé não for regada, cuidada, ela não terá ou não será uma fé crescente. O Senhor, Ele quer que tenhamos uma fé crescente. E não que a nossa fé diminua, porque a sua fé é uma semente. Ela está plantada numa boa terra, que é o seu coração. E está sendo regada com a palavra de Deus. Observe que quem vem à igreja aos domingos, quem busca Deus, quem lê a Bíblia, quem ora, quem busca, quem consagra a vida, está regando a sua fé. Logo a sua fé é uma semente que cresce, germina, cresce e vai produzir os frutos. Agora, eu não venho domingo na igreja, eu não venho na igreja, eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não busco, eu não consagro a vida.
esta semente vai o quê? Vai morrer. Olha para o irmão e diga assim: a nossa fé é uma semente. Diga, precisa ser cuidada, regada, bem tratada, numa boa terra, para germinar, crescer e produzir frutos. Diga glórias ao Senhor. Quer que eu cite um exemplo para você? Não precisa abrir a Bíblia não, mas depois você confere lá no livro de Marcos capítulo 4, versículo 35. Jesus está no barquinho, na polpa do barco, e os discípulos são acometidos por uma tempestade de vento. Eles desesperam, vão lá, acordam a Jesus, e Jesus vai fazer duas perguntas para eles após ter repreendido a tempestade. Pergunte qual? Por que sois tímidos? E aonde está a fé de vocês? Essa é a primeira tempestade, Marcos 4:35. Jesus vai dizer: por que sois tímidos? E aonde está a fé de vocês? Os discípulos não respondem nada. Por que não responde nada? Porque eles não tinham fé suficiente para repreender aquela tempestade. Diga comigo assim: eles não tinham fé para repreender aquela tempestade. Agora, observe, na segunda tempestade, lá em Mateus 14, 22. Segunda tempestade, Mateus 14, 22. Jesus impele os discípulos para entrar no barquinho. Ele fica do monte olhando. E lá no meio do mar da Galileia, eles são acometidos por uma outra tempestade. Jesus desce do monte. Estou sentindo graça nesta palavra, gente. Ele desce do monte e vem andando sobre as águas. Desta vez, Pedro olha para Jesus e vai dizer assim: Jesus, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo andando sobre. Jesus diz o quê? Diz o quê? E Pedro, ele desceu do barco, andou sobre as águas, só afundou porque teve medo das ondas. Mas Jesus, com a sua infinita misericórdia, estende a mão para Pedro. E eu pergunto, amada igreja, como é que Pedro voltou para o barquinho? Nadando ou andando sobre as águas? De mãos dadas com? Olha para o irmão e diga para ele assim: eu quero ver tu andar sobre as águas. Eu quero ver tu. E lá na represa do Guarapiranga diz assim: eu vou andar sobre isso aqui. Olha para o irmão e diga assim: eu quero ver tu fazer isso. Agora presta atenção, o que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com isso? Na primeira tempestade eles não tinham fé. Na primeira tempestade eles não tinham. Na segunda tempestade já tiveram fé para andar sobre as águas. O que eu aprendo? Que é de tempestade em tempestade que a nossa fé aumenta. Dá glória a Deus e aplauda Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Olha para alguém que está do teu lado, por favor, e diga para ele assim: é de tempestade em tempestade que a nossa fé aumenta.
Aleluia. É de problema em problema que a nossa fé vai aumentando. É de tempestade em tempestade que a sua fé vai aumentando. É de embates em embates que a sua fé vai aumentando para a glória de Deus. É de situações para situações que a sua fé aumenta. Por quê? Porque com a mesma fé que eu usei para resolver uma tempestade, eu vou usar muito mais agora nesta pela qual estou vivendo. Olha para alguém e diga assim: a nossa fé precisa aumentar. Diga assim: porque somos removedores de montanhas. Diga glórias ao Senhor. De fé em fé, de glória em glória, de tempestade em tempestade, de luta em luta, a sua fé vai aumentando. Agora, por que a fé de muitos diminui? Porque não busca Deus, porque não ora, porque não vem para a igreja, não busca. Aí depois chega na igreja, borocochô, parecer a mulher encurvada, dizendo: ai, me ajuda na minha pouca fé. Não é assim? Observe quem congrega, observe quem ora, observe quem lê a Bíblia, quem busca Deus. A sua fé sempre está uma fé inabalável. Ele sempre está removendo montanhas do caminho. Alguém olha para ele e diz assim: fulano, você não vai se abater. Olha o problema que está acontecendo com você. Olha a situação que está acontecendo na tua casa, tua família, teu trabalho, tua vida. E ele vai dizer: não tem problema não, eu sou um removedor de montanhas. Quantos removedor de montanhas tem aqui dentro hoje? Joga as tuas mãos para o alto, dá 10 glória a Deus, 15 aleluia, louve ao Senhor, adore e magnifique o nome dEle. Aleluia, Jesus. Repita comigo: eu sou um removedor de montanhas. Você quer ver uma coisa? Quem é que está aqui que de tempestade em tempestade a sua fé aumentou? Levante a mão. Ai. Quem é que está aqui que já tem removido algumas montanhas do caminho? Levante a mão. Eita Deus, fique com a mão levantada, dá uma olhadinha ao seu redor. Olha que coisa linda. Removedores de montanhas. Tem removedor aqui? Tem aqui também? Tem. Cadê os removedores de montanha, gente? Você será conhecido como removedor de montanhas. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um voto aqui? Vamos? De hoje até domingo que vem, você me permite lhe chamar de removedor de montanhas? Quem me permite? Levante a mão. Então, a partir de hoje até domingo que vem, você vai chamar o seu irmão, o marido, a esposa, o amigo aí do teu lado, do que, gente? Diga glória a Deus. Tá ligado o removedor de montanhas? Glória a Deus. Aplauda Jesus mais uma vez. Agora, para finalizar, fechar essa palavra, eu sinto graça aqui, gente. Para finalizar esta palavra, eu preciso mencionar aqui 3 elementos para você aumentar a tua fé também. 3 elementos. Desta vez eu vou pedir para você abrir a Bíblia. Primeiro, no livro de Lucas 17, verso 3 até o 10. A minha esposa vai ler para nós. Pega lá o microfone, apóstola. Lucas 17, verso 3 até o 10. Quem quiser ler no telão, ler na sua Bíblia, não tem problema. O importante é você ler. Glória a Deus. Lucas 17, verso 3 até o 10. Pode ler, apóstola. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender,
perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo... Quantas vezes? Dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarragai-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo, lavrando ou apacentando, a quem, vindo ele do campo, logo dirá, chega, e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graça ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Diga glória a Deus. Olhe para mim. Observou aí? Jesus vai dizer, se o teu irmão pecar quantas vezes por dia? Perdoa ele. Se o teu marido pecar 7 vezes por dia, perdoa ele. Se a tua esposa pecar 7 vezes por dia, ela se arrependeu, perdoa ela. Se o teu irmão pecar 7 vezes, se arrependeu, faz o quê? O que os discípulos disseram em seguida? Senhor, aumenta a nossa fé. O que os discípulos disseram? Disseram o que, gente? O que eles estavam dizendo? Senhor, isso é muito difícil. É difícil perdoar uma, quem dirá 7 vezes por dia? Aumenta a nossa fé, Jesus. Aí Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse para eles assim, ó, se vocês tiverem fé como grão de mostarda, agora Jesus, ao invés de usar uma moreira, usar um monte, ele vai usar uma moreira. Ele vai dizer assim, se vocês disser a esta moreira, se arranca daqui e planta-te no mar. Gente, olhe para mim. Isso é impossível. Como que você vai tirar um pé de amoreira da terra e plantá-la no meio do mar? Impossível. O Senhor está dizendo, eu sou o Deus dos impossíveis. Ele está dizendo para mim e para você, você quer aumentar a tua fé? Sim ou não? Então perdoa. Olhe para mim. Quanto mais você perdoa, mais Deus aumenta a tua fé. Você quer saber alguém que tem muita fé em Deus? Quer saber? É aquela pessoa que tem a capacidade de perdoar quantas vezes for preciso. É por isso que você, a senhora, é criticada. É por isso que o senhor e a senhora, nós aqui somos criticados ao extremo. Por quê? Porque muitos olham para nós e vai dizer assim, nossa, apóstolo, você perdoou de novo aquele obreiro? Você perdoou de novo aquele pastor? Você perdoou de novo aquela pessoa? Você perdoou de novo teu marido? Você perdoou de novo teu filho? Você perdoou de novo a tua esposa? Você perdoou de novo fulano? Você perdoou de novo fulano? A tua resposta é simples para dizer, perdoei sim. Sabe por quê? Porque eu tenho fé em Deus. Quem é que está aqui que já perdoou inúmeras vezes alguém e foi muito criticado por isso? Levante a mão. Continue perdoando. Porque é sinal que a sua fé é uma fé crescente e não decrescente. Repita comigo assim, para que a minha fé seja uma fé crescente, eu preciso perdoar.
Eu sei que não arranca muito glória a Deus e aleluia, porque como os discípulos mesmo disseram, perdoar não é. Quem dirá por. Mas você quer aumentar a fé? Faça como os discípulos. Aumenta a minha fé, Senhor. Porque para perdoar 7 vezes por dia precisa ter muita. E você tem. Porque a sua fé é crescente. E jamais decrescente. Você vai sair daqui hoje, sabe como? Com a sua fé crescendo. Porque você é um removedor de montanhas. Segundo, lê para nós, apóstolo. Romanos 4, verso 18 ao 20. Romanos 4, 18 ao 20, que diz o seguinte: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Sabe como que você fortalece sua fé? Perdoando. E fortalece a sua fé como Abraão, adorando a Deus. Quanto mais você adora, eu achei a coisa mais linda quando a minha esposa pediu para chamar algumas pessoas aqui na frente. E a gente pôde ver pessoas falando em línguas, chorando, adorando. Eu pergunto, aumentou ou diminuiu a fé dessas pessoas? Fé crescente. Você precisa cuidar da sua fé. E como que você cuida dela? Perdoando e adorando a Deus. Quanto mais você adora, mais a sua fé cresce. Por último, lê para nós, apóstola, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Que diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mais uma vez. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora só vocês. 1, 2, 3. Só as mulheres. Homens e mulheres, bem forte. O que você está fazendo aqui agora? O que você está fazendo aqui agora? O que você está fazendo aqui agora? Está fazendo o que aqui agora? Está fazendo o quê? O que você está fazendo? O que você está fazendo aqui agora? O que você está fazendo aqui agora? O que você está fazendo aqui agora? Se não ouvindo a palavra. Você vai sair daqui hoje um removedor de montanhas para a glória de Deus. Entreguei a tua palavra, Senhor. Dá glória a Deus e aplauda Jesus bem forte nesta manhã. Dá um pulo da onde você está, por favor, em nome de Jesus. Fique de frente a alguém que está do teu lado aí, em nome de Jesus, de frente. Diga para ele assim: assim diz o Senhor, através desta palavra, a nossa fé é uma semente, precisa ser cuidada, plantada numa boa terra, que é o nosso coração. Vai germinar, vai crescer, vai produzir frutos. Sabe por quê? Porque somos removedores de montanhas. A nossa fé, ela cresce de tempestade em tempestade, de embate a embate, de lutas
e lutas, a nossa fé cresce. Basta perdoar bastante. Diga, perdoa bastante. Em nome de Jesus, adore a Deus e ouça a palavra de Deus. Olha para ele e diz assim: está ouvindo, removedor de montanhas? Em nome de Jesus, vai sair daqui removendo aquele vício, removendo aquela doença, removendo aquela perturbação, aquela miséria, aquela desgraça. Vai sair daqui, vai olhar para aquela situação e vai dizer: eu vou remover tudo isto, porque eu sou um removedor de montanhas.